Os meus pais não tinham vida religiosa. O meu pai era o tradicional republicano, jacobino, mata-frades, anti tudo o que fosse autoridade. A minha mãe mantinha aquele o catolicismo social. Batizados, casamentos. Curiosamente, nunca vi um funeral na minha infância, portanto, era batizados, casamentos, ou seja, festa. Nunca a parte mais melancólica. Mas eu tenho uma irmã 12 anos mais velha. Portanto, servia-me um alibi permanente, era como se tivesse duas mães. Quando estava zangado com uma, estava de bem com a outra. Esta irmã desobedeceu a estes pais que não ligavam muito à religião e num colégio das Doroteias, em Sá da Bandeira, Angola, interessou-se muito pela religião. E eu, minúsculo, comecei a seguir mais os ensinamentos desta minha irmã do que aqueles dos meus pais e, sobretudo, da minha mãe, que o que queria era festas. Que acho bem. Os meus pais puseram-me num colégio, aqui ao pé. Depois viemos viver para Lisboa e puseram-me aqui num colégio. Por uma mistura de os maristas. Com 6 anos entrei para os maristas, aqui, Externato Marista de Lisboa. Era uma mistura de duas coisas. Por um lado, a ascensão social, ou seja, passar a pertencer a uma elite que frequentava os maristas, que era bom, era considerado uma boa escola, o que era totalmente falso, já vos digo, mas prestava uma grande atenção ao desporto. E como eu tinha problemas respiratórios que se agravaram devido ao tabaco, era bom para mim ir ao futebol, à ginástica, e os maristas tinham essa grande tradição disso. Nos maristas, o ensinamento da religião era muito, muito, muito conservador. Como, aliás, o ensinamento das outras coisas. Por exemplo, posso dizer que o meu professor de francês não sabia francês. Punha os discos do Linguafone e nós ouvíamos aquilo, fazíamos os exercícios do Linguafone, até que a minha irmã disse que não pode continuar, tens que ir para a Alliance Française, porque aí há umas senhoras que sabem francês. Mas ficou nos maristas até quando? Até aos 14 anos, porque pedi, tirem-me daqui, se faz favor. E como é que era Deus até aos 14 anos? Era essa coisa que tinha ficado da infância da sua mãe, ou era já cimentado pela sua irmã? Era já a rebeldia da minha irmã. A minha irmã queria ser católica. E esta parte da rebeldia, o não obedecer ao meu pai, que não gostava nada disso, claramente aos ensinamentos da minha irmã, esta coisa, eu quero ser. Ou seja, a minha irmã, é uma coisa que a Maria João outro dia perguntou-me ao telefone, é católica, apostólico, romano? Eu ia-lhe responder uma história que lhe vou contar. Uma vez tive uma reunião grave com um político, de quem dependia, e era longa a reunião, e esse não político... Não sabia que você alguma vez dependeu de político. Sim, uma reunião grave, eu já lhe conto, com um político, e falámos de tolerância, de respeitar as ideias dos outros, e a certa altura ele disse-me, e ele era o meu franco opositor, e disse-me assim, eu tento ser tolerante. Acabou-se a reunião, só quero dar um abraço a uma pessoa que tem a coragem de dizer hesitou, tento ser tolerante. Quando a Maria João me perguntou, é católico, apostólico, romano? Eu ia-lhe responder a mesma coisa, eu tento ser. A leitura aqui nos maristas, suponho que em algum, nós tínhamos religião e moral todos os dias, ao meio-dia, e comunhão diária. O que fazia que, houve uma altura, e isso marcou-me até hoje, e se calhar marcou a minha profissão, em que me leram a história da Transfiguração. A Transfiguração... Que é um evangelho que o marca muito. Esta história da Transfiguração, que é totalmente contraditória, que em princípio no catolicismo Deus fez-se homem, mas afinal há uma altura, e há 3 evangelhos, acho eu, que o contam, em que o homem vai revelar o seu esplendor divino. Portanto, aquele ser humano que existia não era suficiente e era preciso revelar o seu esplendor divino.
no alto de um monte. O monte, segundo alguns, chama-se Tabor, na aldeia do meu pai, que é no Minho, ao norte de Barcelos. Há um monte que eu via da varanda da casa do meu pai, chamado Monte Tabor. Se calhar foi por isso que eu fiquei ali à espera de alguma trovoada, relâmpago, que me revelasse o esplendor da divindade que vinha lá escrito, mas que eu não via. Mas fiquei sempre com esta pergunta. Isto acho que é contado em 3 dos Evangelhos, e o mais poético dos evangelistas, João, não o conta. Estaria estado presente neste momento. São João não fala disto, embora tenha estado lá, não sei com que sentido, porque dizem a visão da divindade. Ora, é possível ver a divindade, ver com os olhos? É um fenómeno oftalmológico ou é um outro fenómeno? Essa é uma história que me encanta. Porque há aqui tantas contradições, é uma contradição no próprio pensamento, contradição criativa no próprio pensamento católico, e é a ideia que Deus também é a excelência do humano. Ou seja, aquele senhor que subiu uma montanha com mais 3 amigos, chega lá acima e mostra no esplendor de quê? Da sua humanidade maior, do mais homem do que ele próprio, porque revelou-se aos sentidos, àquilo que nós temos para conhecer, à visão. Depois tem outra coisa, e se calhar isso também me faz amar o teatro. Isto foi uma cena de teatro fantástica, lá no alto da montanha, e ele chamou 2 profetas. Apareceram nesta visão Moisés e Elias. Ou seja, não só fez o teatro de si próprio, como fez o teatro histórico. Trouxe as personagens históricas, aqueles que vieram antes dele, que o anunciaram. E depois há aquela coisa que é o desígnio de todos os artistas, acho eu, e que é o São Pedro, que era o mais simpático de todos, sempre com o coração ao pé da boca, o São Pedro que diz, vamos fazer aqui 3 tendas e ficarmos aqui para sempre. Portanto, Jesus terá rompido a matéria e o espaço, São Pedro queria parar o tempo. E parar o tempo é a ambição de todos nós, nas artes. É o famoso verso do Lamartine, ó tempo, suspende o teu voo. É ficarmos sem a deterioração, sem a morte, sem a rosa a cair. Queremos um momento em que está o esplendor da divindade, da humanidade, o esplendor da flor. Também é por causa desta história da transfiguração que a minha profissão, que foi ser ator, não é muito bem vista. Não é muito bem vista na Igreja. E nunca foi historicamente bem vista, nem nesta Igreja, nem nas outras. Porque nós ousamos fazer aquilo que só Jesus pode, que é transfigurar-nos, que é mostrar-nos perante os outros no esplendor absoluto da nossa humanidade. É essa, às 9 da noite, é isso que fazem os atores. Eu quero pertencer a uma comunidade que se centra no perdão, e nunca na culpa, e no amor como fonte de criação. E isso é tão claro em todos os textos sagrados, que eu quero pertencer a essa comunidade. Quero partilhar essa crença que as forças criadoras, e reparem, criador, aos das galinhas, é uma coisa, mas é só Deus e os artistas. Nós roubamos essa palavra, além do Freixal, que também cria pintainhos. Mas é uma coisa que nós estamos a roubar, o ato da criação, e por isso nunca somos muito bem vistos. Nós, os do teatro, somos sempre olhados um bocadinho de soslaio, porque estamos a ousar uma humanidade excessiva que não é prevista, que não está prevista, mas a ideia de haver um pensamento que, e por isso nunca seria protestante, seria sempre pelo perdão. A ideia de que é possível perdoar o mal que fazemos, e que fazemos todos os dias, é uma ideia que me transcende. Acho isso absolutamente maravilhoso. E voltarmos a partir do zero. Portanto, a ideia de perdão e absolvição recomeça a vida com o perdão, e esse perdão é feito do amor. Isso são princípios que acho tão maravilhoso ter sido estabelecido, não sei quantos séculos antes da psicanálise. Acho tão maravilhoso tanta gente poder partilhar a ideia de amor e perdão. Isso é o catolicismo apostólico romano. Por isso eu lhe dizia, se calhar, eu fui batizado e crismado, mas o crisma quase deveria ser uma instituição diária.
quase deveria querer confirmar a fé todos os dias. Portanto, a ideia de eu tento ser católico. Mas pode-se confirmar a fé intimamente todos os dias. Claro, é isso que... Porque, no fundo, neste momento, a confirmação da fé é na entrada da adolescência. Quando claro. É um batismo, segunda via do batismo na adolescência. Mas eu quase precisava que houvesse, como eu gostava que houvesse eleições todas as semanas, que é muito mais engraçado. Mas o crisma permanente é uma coisa que achava bem. Eu cheguei tarde à vida. E cheguei muito cedo à vida. Quando eu entrei para a escola primária, a minha irmã entrava para a faculdade e era colega de João Bernardo da Costa. E o João Bernardo da Costa vinha à minha casa estudar as matérias mais aborrecidas e empinar as partes de história da expansão portuguesa e outras matérias mais aborrecidas que havia, e faziam isso juntos. Portanto, eu cresci aos 6 anos. Eram meus amigos, mas mais velhos, João Bernardo, o Pedro Tamen, ou seja, o jornal Encontro da JUC, ou seja, o CCC, o o Cineclube Católico, que era aqui no Jardim Cinema. Isso era a geração da minha irmã, tal como ela, que tinha vindo das colónias, frequentava com o mesmo militantismo a Casa dos Estudantes do Império. Portanto, entre a Casa dos Estudantes do Império e a JUC, foi a minha infância, desejando. Eu nem via os filmes que andavam no CCC, mas tinha os programas que a minha irmã me trazia. Portanto, via aquilo como, isto é o que eu quero ser. Quando sou aluno do João Bernardo da Costa, sou aluno... Já havia um passado quase. Havia um enorme passado, eu conhecia-me de casa e fui aluno de uma outra pessoa também importante nesse mesmo ano, que foi o Fernando Belo, então padre. E o que é curioso é que o João Bernardo foi meu professor no 6º ano, mas foi proibido de ensinar na passagem do 6º para o 7º. E embora o reitor Sérvulo Correia, que era um homem extraordinário, interessantíssimo, o Sérvulo Correia tenha lutado para ele continuar a ensinar, tinha assinado já não sei que papel contra a ditadura e foi proibido de ensinar, já não o tive. No 7º ano, mas mantive um grande contacto com ele até que ele me veio a convidar a escrever, com 17 anos, no Tempo e o Modo, que era a continuação do Encontro. Era a mesma equipa que tinha criado o jornal na JUC, mas eu quando chego, por exemplo, eu estive na pré-JEC e na JEC, mas quando chego à idade de entrar na JUC, já não é o mesmo esplendor que eu tinha visto nos anos da minha irmã. Já lá não estava nem o João Bernardo, nem o Luís Salgado Matos, que já estava preso nessa altura. Portanto, 65 é um momento de grande desânimo no mundo que eu conhecia. Começa muita gente a sair da igreja, por exemplo, o Fernando Belo sai da igreja entre o meu 6º e 7º ano. Portanto, é um momento de grande transição no pensamento dos católicos. Depois da grande esperança que tinha sido 62, 63, depois começa a haver ali um impasse e um retrocesso grande nas instituições. Portanto, é um momento cinzento das instituições, até depois de 68 haver outras coisas. Ser católico em Londres é uma coisa muito chique, mas é muito minoritária. E eu era católico em 68, em Londres, quando todos os meus colegas estavam a ouvir Pink Floyd e nos êxtases extrasensoriais a que se dedicava a juventude em 68. E eu não, queria ser militantemente católico. E gostei muito. O que é que isso significava? E gostei muito de ir à missa num sítio que desconhecia e de ser totalmente desconhecido. Portanto, estar ali com pessoas, muito poucas, era perto do Victoria and Albert Museum, onde eu ia, e era pouquíssima gente que lá estava, e eu gostava muito de pertencer, já vou voltar depois a uma fase fundadora da minha adolescência, de pertencer a uma minoria. Somos mesmo minoritários, não vamos conquistar o mundo, não vamos converter o Henrique VIII nem a Isabel I, estamos aqui, somos só nós. Isso eu gostava, sentia-me bem ali, assim como me sentia bem a dizer aos meus amigos, que eram quase todos muito ricos. A London School era uma escola privada em Londres, eu era bolseiro da Gulbenkian, os meus amigos, olha, posso dizer quem eram, os meus amigos e colegas, um deles chama-se Nicholas Pritzker, e é quem dá os prémios Pritzker atualmente, portanto, milionaríssimo, e a quem Souto Moura, ou Cisa, etc. Esse era meu colega, e veio passar cá várias férias, só descobri que ele era milionário quando já não tinha o telefone dele, enquanto tive, não tinha. E é o Nicky. Isso era engraçado, porque eu estava com aquelas pessoas todas renegando qualquer espírito religioso,
querendo um excesso de sentidos, que era a moda dos anos 60, e sentia-me bem a ir, umas pessoas que eu não conhecia todo, numa igreja enorme, vazia. Mas com os quais havia uma comunhão íntima ditada, anónima. Por serem uma minoria, por serem anónimos e por estarem ali motivados pela mesma recusa do sucesso. Portanto, eu ali estava a recusar os concertos dos Pink Floyd, a moda que estava naquele momento. Sentia-me bem naquelas pessoas que não estavam à procura do sucesso mundano. Há um momento muito importante, político e religioso da minha vida, eu já não sei quando é que foi, se foi em 60, 61. Então, a minha irmã, Casa dos Estudantes do Império, portanto, movimentos de libertação das colónias, era uma literatura frequente em minha casa. E católicos. Eu acho que tínhamos vindo das férias do Natal, e o padre, professor, o irmão, professor de português, pede aquela coisa muito aborrecida sempre, que é uma redação de tema livre. Devia ser Natal, porque era para contarmos as festas de Natal, os presentes, o Jesus, não sei o que, devia ser em janeiro. Tinha sido a morte do Lumumba, portanto isto é 60 ou 61, Patrício Lumumba, grande dirigente africano, que foi barbaramente assassinado, e aquilo tocou-me, eu tinha ou 11 ou 12 anos, tocou-me, e a minha redação, tema livre, foi Há Novos Mártires. Portanto, a ideia do catolicismo e dos mártires, novos mártires, este Lumumba é assassinado pelas forças do mal. Fiz aquilo, fui chamado ao seu diretor e fui suspenso por 3 dias. Aquilo era uma coisa horrível, não podia fazer isso, fui proibido da escola durante 3 dias. Meu pai, republicano, parabéns, meu filho, fizeste muito bem, essa redação está muito bem, tens aqui dinheiro para ir ao cinema todos os dias durante estes 3 dias de suspensão. Primeiro filme que eu fui ver, ao Cinema Royal, que é ali na Graça, Quo Vadis. E aí percebi. Mas foi porque era o filme que eu podia ver, era para maiores 12 com certeza, eu fui ver o Quo Vadis. Portanto, percebi logo que os maus eram o Nero, e que os matava o Lumumba, era o Nero quando fazia assim, e fiquei fascinado com aquele catolicismo primitivo, ali completamente de pacotilha, tal como é mostrado no filme Quo Vadis, mas fiquei fascinado com aquelas pessoas que estavam nas catacumbas, que acreditavam que era uma força, que eram anónimos, e essa religião que eu vi no filme Quo Vadis opôs-se à religião dos poderosos que me era ensinada no colégio. Portanto, aquela religião castigadora, muito castigadora e tremenda, que me era ensinada no colégio. A culpa. Da culpa. Havia coisas horríveis, horríveis naquele colégio. Tanto que eu pedi, pai, com 12 anos, tirem-me daqui se eu tiver boas notas, e tive, tirem-me daqui, ponham-me num sítio qualquer, que eu não quero estas coisas. Já vos vou contar uma das coisas horríveis desse... Não sei se vai, Jorge. Ai, vou. Tenho sempre que contar isso. Eu fiquei encantado, foi com aqueles pobrezinhos que estavam nas catacumbas e com aquelas minorias que iam aumentando. Daí... Acha que era uma maneira de Deus falar com você? Eu acho que sim. Acho que sim, e foi isso que me levou a 2 dos livros fundamentais, e mais uma vez ao João Bernard, da minha vida, que são as Florinhas de São Francisco, os Fioretti, que nessa altura estava em minha casa, editado pela Moraes, com tradução do Pedro Taman e da Maria Isabel Taman, irmã do João Bernard, editado na Moraes e com ilustrações do Zé Escada, umas gravuras feitas pelo Zé Escada. Aquele livro marcou-me imenso, assim como pouco tempo depois chegou à minha irmã, sempre, a Simone Weil, em francês, que eu já lia. Portanto, entre esta religião dos pobres, que eu aprendi no Quo Vadis, pirosíssimo, mas foi ali que aprendi, a maravilha das Florinhas de São Francisco, e a Simone Weil, percebi que a minha religião não era igual à religião que me era ditada e martirizada e crucificada no colégio. Eu vou-vos contar uma história horrível. Curta, mas horrível, e que não quero, mas é horrível. Curta, porque eu tenho imensas saudades do encenador, do realizador de cinema, do ator, e quero falar... Mas olha que esta história é terrível e era teatralíssima. Havia uma altura lá nos Maristas em que vinha um padre com sotaque estrangeiro, portanto, espanhol, galego, porque nos Maristas era muito... Aquele ensino dos irmãos era muito dos refugiados da Guerra Civil de Espanha. Era muita gente, muitos daqueles padres que tinham estado na Guerra Civil de Espanha estavam sempre a passar um filme horrível sobre o Alcázar de Toledo, portanto, sempre a contar-nos aqueles horrores da Guerra Civil de Espanha. Eu saí dos Maristas sem saber que tinha havido Revolução Francesa. Não sabia, a minha irmã tinha-me falado disso.
não, era omitido na escola, mas era obrigatório saber os horrores da Guerra Civil de Espanha, a perseguição às senhoras religiosas, a perseguição às igrejas, isso era todos os dias, porque eles tinham vivido ou estado muito perto. Muitos vinham da Galiza e falavam... E havia um senhor que vinha de vez em quando, vestido de branco, que era conhecido como o Padre Santo. Esse Padre Santo, muito alto, entrava pela aula dentro. Nós tínhamos que levantar e estender a mão. E ele punha umas pagelas, uns santinhos, na nossa mão. E conforme eles enrolassem ou não, eram de papel vegetal. Conforme eles enrolassem ou não, nós estávamos em pecado mortal. Que era declarado em frente aos colegas. Isto aos 10, 11 anos. Portanto, com todos os problemas de puberdade, com o machismo dos nossos colegas a fazer troça de nós, e nós ali com a mãozinha estendida, como eu tenho muito calor nas mãos, tenho sempre as mãos quentes e o coração frio, o papel enrolava sempre. Mas o que é que eu fiz? Eu lembro perfeitamente do Nuno Maier, que era meu colega, filho dos donos do Tivoli, dizer: olha, eu vendo-te os meus pecados, porque eu não tinha, o que é que eu fiz para estar em pecado? Mas era uma visão de terror que eu não encontrei na boa fé dos pobrezinhos do Quo Vadis, nem no São Francisco de Assis. A ideia do amor é o que me ganha. Uma vez a Maria João é um exemplo absoluto. Fez-me uma entrevista. Ela sabe muito bem. Fez mais que uma. Mas uma vez fez-me uma inesquecível. Eu estava a trabalhar na Tobis e vinha para casa. A Maria João não lhe dava jeito de ir à Tobis, portanto parei em casa da Maria João. Ela recebeu-me com chá, no Campo Grande, chá, bolinhos, a conversar, 2 horas a conversar. Nem um caderninho, nem um bloco de notas. Vim para casa. Uma semana depois, uma entrevista exemplar. Mas como se eu tivesse... Vamos perder tempo. Não, é extraordinário. O que é que a Maria João sabe? E é o que eu tento aprender de pessoas como a Maria João. Ouvir. Que é, se calhar, o maior segredo do realizador. É tentar ouvir os outros. A Maria João, naquelas 2 horas em que esteve a fazer de dona de casa, cerimoniosa, a receber o artista... Estive a fazer de profissional de jornalismo a entrevistá-lo. Mas eu não dei por isso. Foi uma conversa de que saiu um retrato absolutamente fantástico. Saiu dar por isso. Olha, mas você quando tem uma câmara de televisão na mão, ou quando está, uma câmara de filmar, ou quando está naquelas cadeiras na plateia a ver os ensaios e a encenação, o que é que pede a si próprio? O que é que diz? Tempo. Aquilo que eu queria no teatro, aquilo que eu peço na sala de ensaios é tempo. Tempo até deixar revelar-se, mais uma palavra que voltou a roubar à Igreja, revelar-se o que estava escondido. Eu acredito que os atores, e tenho a certeza disso, os atores têm uma grande intuição. Muitas vezes os encenadores foram chamados para matar a intuição dos atores e para dizer o que é que eles devem fazer. Portanto, querem que os encenadores sejam generais, e você marechais. Você gosta de deixar o ator livre e guiado pela sua própria intuição. E que a intuição dele comece a ser revelada e que apareça o tal esplendor do humano que ele tem e que sabe encontrar. E eu estou ali paciente, como num laboratório de fotografia, à espera que o negativo apareça. Isso é o teatro. Portanto, o ator quer ser, como todos nós, quer ser amado, quer ser ouvido e tem segredos. E é isso que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir o que é que o ator tem a dizer sobre aquele momento, aquela personagem, aquela frase. E se eu lhe der atenção, com certeza que sairá de nós, do meu ouvido e da boca dele, a beleza, que é aquilo que ambos procuramos. Sim. Absolutamente. Portanto, aquela ideia romântica que há inspiração e que pode ser o toque de Deus e que é a superação da matéria. Portanto, a ideia de que estamos a vencer a matéria e que é o famoso texto do Padre António Vieira sobre o escultor. Estamos os dois, o ator e eu, a superar a matéria, para fazer nascer, criar uma coisa que nunca existiu, que provavelmente nunca mais vai existir, mas que vai deixar traços. Isso eu tenho a certeza que cada dia de ensaio, eu sou muito pouco autoritário na vida em geral, mas sou muito autoritário. É muito autoritário. Não sou. Não sou. Não, nos acusadores. No horário dos ensaios.
No horário dos ensaios, o horário dos ensaios, a limpeza da sala de ensaios, a disciplina da sala de ensaios, isso sou muitíssimo autoritário. Não me importo de interromper nada, mas quero que aquilo comece à hora certa, à hora que está combinada, o acordo que foi, o contrato, o acordo que foi feito entre nós para estarmos ali, depois a vida leva-nos por outros caminhos e o ensaio pode ser anulado. Mas aquele momento em que vamos estar juntos, para mim é sagrado, porque é o momento em que vamos vencer a matéria. A matéria é o peso, aquilo que nos atira para o chão, e nós estamos a superar isso, a subir ao Monte Tabor da minha infância. Sim ao amor, ou seja, eu vou fazer o Tennessee Williams porque amo a Maria João Luís e entendo-me bem com ela, e estou bem com ela, e estou bem com ela, e são horas felizes de ambos, e superamos-nos, ou seja, ela dá mais do que eu lhe dou, e eu dou-lhe a ela uma tranquilidade que ela normalmente não tem. Isso é Deus, é a tal história do perdão e do amor, aquilo que passa, enquanto eu estou a trabalhar nos ensaios, estou a dar atenção aos atores, que é aquilo que Deus me pede, ou seja, o amor. Isso é o que eu posso dar. O que me levou a Tennessee Williams foi eu estar a ver atores como o Rubén Gomes, que é um jovem ator, jovem, para mim jovem. Sim, que fez agora o Tennessee Williams. Exatamente, que fez o Tennessee Williams e que fez a Gata de Desencanto, e eu estava a vê-lo e disse, então este rapaz nunca irá fazer um Tennessee Williams, agora que está na idade, não pode ser, temos que, voltando à Transfiguração, parar o tempo. E é agora que ele tem que fazer isto. E a Maria João Luís tem que fazer o Doce Pássaro agora, não é de esperar 4 anos. Estava eu a pensar nisso, o esplendor do divino que se fala na Transfiguração. Quando eu era pequenino, nunca pensei que fosse na nave de Alcobaça, o esplendor do divino. Por exemplo, na nave de Alcobaça. Eu só comecei a amar o despojamento da nave de Alcobaça já adulto, ou já fim da adolescência. Para um menino, o esplendor da divindade era as noivas de Viana, as custódias cheias de ouro, era o luxo, o excesso, o barroco, e nunca Bach. Nunca poderia ser Bach, teria que ser Verdi, pelo menos. Isso era na imaginação, criada por outros, filha do Walt Disney, com certeza, mas filha do barroco de Guimarães ou de Viana do Castelo, em que o esplendor do divino era, de certeza, as festas da Senhora da Agonia. Era a coisa mais linda, e o fogo de artifício, era o dispêndio do luxo. Mas, por acaso, são maravilhosas. São maravilhosas e encantam, mas nunca pensaria em Bach, nessa altura, nunca pensaria em Bach. Bach chega mais tarde, como chega mais tarde, através do Jorge de Sena, a nave de Alcobaça. O despojamento da nave de Alcobaça ou os filmes do Bergman, esses chegam mais tarde, já é no fim da adolescência que consigo compreender Deus no chamado silêncio de Deus, na não ornamentação, no não festivo. Não é no castigador, que esse nunca compreenderei, mas é no não festivo. A minha ideia de Deus é a disponibilidade e a certeza de que ainda não acabamos. Claro que é horrível, porque quando eu acabar o filme não posso dizer a ninguém que já acabei ou ainda não acabamos. É um dos piores títulos que podem existir, mas eu acho maravilhosa esta ideia, como acho maravilhosa o que eu gosto na poesia, e acho que esta frase é completamente poética, é podermos injetar de outros sentidos uma frase totalmente banal. Ainda não acabamos, é a maior das banalidades, mas dita assim no fim daquele artigo, ganha um sentido poético, que para mim é isso o sentido da poesia. Volto ao Pinter, e para acabar aqui, um Pinter, por exemplo, numa peça, isso é o que me encanta, começa assim, o marido chega à casa, o amante, o marido chega à casa e diz, o que é que bebes? Resposta, somos casados há 10 anos. São duas frases totalmente banais, sem nenhum sentido, e ficamos a saber a idade das personagens, a duração do casamento, a classe social, o estado do casamento e do amor, a ironia, tudo com duas frases totalmente anódinas que seriam para deitar para o lixo por um escritor que gostasse das festas do Minho. É isso que eu gosto no teatro, é de encontrar nesta banalidade a transfiguração, a transmutação, a superação do humano ou do trivial, que está numa frase como esta de João Gonçalves a dizer ainda não acabamos, ou
nessas duas frases do Pinta, para mim, são ideais estéticos.